Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta quarta-feira à tarde eu vou conversar com vocês sobre a missão científica que a Organização Mundial da Saúde enviou para a China, mais precisamente para a cidade de Wuhan, que foi onde a pandemia de Covid-19 se iniciou, para exatamente investigar a possível, a provável origem da pandemia de Covid-19. Ontem, o presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, reclamou que não teve acesso a todos os dados brutos e que o governo chinês omitiu ou dificultou o acesso a esses dados. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal e nos ajudar a compartilhar vídeos que levam informação de base científica exatamente no momento da pandemia. Pois bem, eu até anotei aqui alguns tópicos da fala do Tedros Adhanom, que é o diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde, em relação a esse relatório, a essa comissão de cientistas. A Organização Mundial da Saúde, no início do ano, montou uma comissão científica formada por especialistas da área da pandemia e por especialistas de vários países do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, Japão, enfim, até do Vietnã, ali ao lado da China, tinham cientistas incluídos nessa comissão que passou 27 dias na cidade de Wuhan investigando a possível, a provável origem da pandemia de Covid-19. Uma das conclusões a que esse grupo de cientistas chegou é que provavelmente o coronavírus passou de morcegos para um animal intermediário e deste animal intermediário chegou até o ser humano. Eles também colocaram como pouco provável o fato de que o coronavírus tenha sido um vírus que escapou de um laboratório na cidade de Wuhan, como o ex-presidente norte-americano Donald Trump andou cogitando. O Trump andou falando o ano passado que a pandemia de coronavírus, o coronavírus, fugiu, escapou de um laboratório de microbiologia na cidade de Wuhan. E essa comissão da Organização Mundial da Saúde acha que isso é pouco provável. Entretanto, em função do governo chinês ter dificultado o acesso aos dados brutos que essa equipe de cientistas precisava para consolidar o seu relatório este que o Tedros Adhanom, diretor-presidente da OMS, ontem divulgou, fez com que o Tedros engrossasse um pouco o tom da voz em relação ao governo chinês. E eu anotei aqui algumas partes do discurso ou da fala, da entrevista do Tedros Adhanom em relação a esse relatório. Ele diz que para a Organização Mundial da Saúde todas as hipóteses ainda estão sobre a mesa, ou seja, desde o fato de que o coronavírus pode ter surgido a partir de um transbordo zoonótico, passado de um morcego para um animal intermediário e deste para o ser humano, até o fato de que possivelmente também esse vírus tenha escapado de um laboratório na cidade de Wuhan. A OMS não descarta nenhuma possibilidade, embora, repito, enfatize que o fato do coronavírus ter fugido de um laboratório seja pouco provável. Um segundo ponto da fala do Tedros Adhanom que me chamou a atenção foi o seguinte: este relatório é o começo e não o fim dessa investigação. Por quê? Em toda epidemia, em toda pandemia, é muito importante você identificar a origem da pandemia, identificar quem foi o paciente zero, o primeiro paciente que manifestou a doença, para que você possa inclusive prevenir o aparecimento de novas epidemias e novas pandemias. Então, para entender a cadeia epidemiológica de transmissão, esse estudo é muito importante. Então, o Tedros diz que esse relatório será apenas o começo da investigação e não o fim. Inclusive, ontem mesmo, o governo norte-americano e a União Europeia insistiram com o governo chinês que é necessário continuar as investigações. E a OMS, inclusive, engrossou o tom, dizendo que é necessário montar uma nova comissão científica e voltar à cidade de Wuhan para continuar a investigação. Um outro trecho da fala do Tedros que me chamou a atenção foi o seguinte: não encontramos a fonte do vírus e a ciência não vai deixar pedra sobre pedra. Ou seja, o que a OMS tem até agora, com base no relatório dos seus especialistas, são apenas suposições. É pouco provável que o coronavírus tenha fugido de um laboratório, tenha sido uma criação em laboratório que tenha escapado deliberada ou acidentalmente.
O mais provável é que seja um vírus de morcego que passou para um animal intermediário e deste passou para os seres humanos. Mas a OMS diz que todas as possibilidades estão na mesa e a OMS, junto com os cientistas, não vão deixar pedra sobre pedra e vão investigar até o fim para descobrir qual foi a origem da pandemia. Repito, isso é muito importante e o governo chinês, em que pese lá ser um regime totalitário, deve abrir todos os seus arquivos, deve abrir todas as possibilidades para que se encontre a resposta de onde veio o coronavírus, como ele chegou até a espécie humana, porque somente assim nós iremos prevenir que futuras pandemias possam surgir. É bem verdade que essa comissão de cientistas teve acesso a exames laboratoriais desde setembro de 2019 lá em Wuhan, teve acesso a prontuários de pacientes que foram internados desde setembro de 2019 em Wuhan, mas eles reclamaram que não tiveram acesso aos dados brutos da doença em Wuhan, porque o governo chinês não liberou todos os dados. E é preciso que o governo libere sim todos esses dados. O fato é que nós estamos perto de descobrir a origem dessa doença e isso vai permitir com que a gente possa fazer um manejo mais adequado e minimizar o espalhamento dessa doença pelo mundo, controlando assim a doença, a pandemia de Covid-19. É bom lembrar que as vacinas, elas são uma solução de médio e longo prazo e que nós devemos, até que as vacinas atinjam o grosso da população, manter as medidas de isolamento e proteção. Forte abraço a todos, naquilo que puder, fiquem em casa. Se não puderem ficar em casa e tiver que sair, utilizem máscara. A máscara vai proteger você e vai proteger o próximo. Um forte abraço e até a próxima.